A escola, ela pautou na LDB, numa mudança muito grande, no que diz respeito à gestão democrática. E isso inclui os colegiados, inclui aí os pais e os próprios alunos. Devagarinho as escolas, e algumas escolas mais que outras, estão se preparando as suas equipes para que esse dispositivo se torne real. Boa tarde, eu faço parte do conselho escolar. Eu sou do Grêmio. Sou mãe, eu sou tesoureira da Associação de Pais. Eu sou professora do 2º ano. Sou professora da 3ª série. E eu sou da 4ª série. Agora a gente vai entrar para mais um EC, que é o nosso horário de estudo coletivo, que acontece uma vez na semana. Vai começar mais uma reunião na Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Ribeiro, em Marília, interior de São Paulo. Encontro que está colocando em prática um artigo da Lei de Diretrizes e Bases. A escola, ela pautou na LDB, numa mudança muito grande, no que diz respeito à gestão democrática. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Primeiro, participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. Segundo, participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. Foi o nosso conhecimento da gestão democrática que abriu os portões da escola e fez com que a escola alcançasse vários objetivos que a gente vinha tentando alcançar, mas a gente não tinha apoio dos pais, porque nós não buscávamos esse apoio. Bom dia. Bom dia. Nós colocávamos, o pai vem na escola só para reclamar, que a escola não está boa, que está faltando material. Então vamos fazer o seguinte, o portão é o limite. A gente usava esse bordão, essa frase, o portão é o limite. Porque nós não queríamos ouvir reclamação dos pais, né? E aí, e também quando chamávamos os pais aqui, os pais também decidiram que não viriam mais, porque achavam que só íamos chamar para reclamar dos filhos, disciplina, nota. E estudando LDB, começando o horário de estudo em conjunto, nós entramos em contato com a gestão democrática. A gente pensando nessa autonomia, não podemos deixar apenas essa autonomia na mão da direção, da escola, da equipe de direção e da coordenação. Nós devemos passar essa autonomia para todos os segmentos da escola. E isso inclui os colegiados, inclui aí os pais e os próprios alunos. Por quê? A escola é que conhece a sua comunidade, a escola é que conhece o seu aluno. Então, ela tem que ter essa autonomia para decisões, para traçar metas, traçar objetivos. Então, a LDB nos deu essa liberdade, vamos dizer assim. Então, nós temos apoio da Secretaria Municipal da Educação, nós nos baseamos nos parâmetros curriculares nacionais, nós nos baseamos, mas nós temos autonomia para fazer adaptações. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de, primeiro, elaborar e executar sua proposta pedagógica. Os professores Carlos Roberto Jamil Cury e Lourdes Marcelino Machado analisam os conceitos de autonomia pedagógica e gestão democrática em seus livros sobre a LDB. Esta lei, a 93/94 de 96, ela liberou os estabelecimentos nessas duas dimensões. Primeiro, eles podem se organizar de várias maneiras. Por exemplo, se eu moro na zona rural, eu tenho que adequar o calendário aos ciclos da plantação, da colheita. Trata-se de uma educação escolar obrigatória para as crianças de 6 a 14 anos, mas que ela é flexível do ponto de vista da adequação às peculiaridades locais. Eu posso organizar, então, por exemplo, na zona rural, é possível fazer por meio de alternância. Já na zona urbana, você pode manter a seriação, se o estabelecimento assim o quiser, mas também pode fazer por ciclos, pode fazer por etapas, pode fazer por semestres. Isto fica um pouco a critério. Nós estamos habituados a um sistema burocrático, em que as normas vêm de fora, as normas vêm de cima, e nós temos dificuldade em participar e discutir a nossa vida de escola, a nossa política escolar. E a outra alteração
significativa é que, ao invés de você ter um currículo mínimo fixado em Brasília para todo o Brasil e que todas as escolas têm que seguir exatamente aquele padrão, a lei deu ao Conselho Nacional de Educação a capacidade de estabelecer diretrizes, para fazer jus à lei, tá? Que estabelecem orientações, que são obrigatórias, orientações, mas são orientações, são grandes indicações para quê? Para que os conselhos estaduais ou os conselhos municipais adequem estas orientações às suas realidades estaduais ou municipais. E não há democracia de pensamento único. O pensamento único não é democrático. O pensamento único deve buscar um consenso, deve buscar a conciliação. Mas para chegar nisto, nós temos um período de conflito, um período de debate, em que às vezes eu sou voto ganho e às vezes eu sou voto perdido. Devagarinho as escolas, e algumas escolas mais que outras, estão se preparando as suas equipes para que esse dispositivo se torne real. A minha sugestão não só para a minha turma, mas para a escola toda, seria uma impressora. Decidir o que fazer com a verba repassada pelo MEC foi um dos assuntos da reunião que estava começando na EMF Antônio Ribeiro. O grupo também conheceu os resultados da avaliação interna, feita para preparar os alunos para as avaliações externas. Outra mudança trazida pela LDB. A União incumbir-se-á de: sexto, assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino. Fomos até a sala da 4ª série para ver como a turma está sendo preparada para as avaliações externas. Então vou explicar agora para vocês, mais uma vez, tá? Como preencher o gabarito. A questão que está na prova, eu tenho que ler, reler, eu tenho que saber interpretar o enunciado da questão. Então, é isso que a professora da 4ª série faz, essa sistematização, não só de conteúdos, mas da prova em si, da apresentação da avaliação. Quando chegava o dia da prova, a nomenclatura, o jeito que estava escrito a situação-problema, eles deixavam de fazer algo que eles estavam acostumados a fazer, só porque trocava, por exemplo, analise no lugar de estude, né? Ou interprete no lugar da palavra leia com atenção. Então nós optamos para fazer tipo um treinamento com eles. Então eles passavam por essa avaliação interna, eles se sentiam mais seguros e mais preparados para estar aí indo para uma avaliação externa. Então, usando as mesmas nomenclaturas, a mesma forma de escrever, né, que essas provas, aí notamos a melhora. Quantos bois esse fazendeiro tem agora? Qual é a pergunta, crianças? Quantos bois esse fazendeiro tem agora? Bom, eu fico um pouco nervoso no começo, mas depois que eu vejo as questões, eu fico menos nervoso. E a gente faz a prova tranquilo. Essas provas que tem para passar de ano, para fazer a faculdade mais para frente, ajuda a escola e o estado cidade de Marília também. Aí a escola fica boa. A partir do momento que nós começamos a fazer essa sistematização, nós percebemos que os nossos resultados foram consideravelmente bem melhor do que eram. Mas não era somente esse o objetivo. O objetivo principal da nossa avaliação interna é o objetivo mesmo da nossa avaliação, que consta aí no nosso projeto político-pedagógico, que seria o quê? Uma avaliação não apenas momentânea, né, naquele momento, só uma avaliação pontual, mas sim uma avaliação de todo o processo, uma avaliação diagnóstica, principalmente, para direcionar o trabalho pedagógico. A EMF Antônio Ribeiro tirou a maior nota do município no último IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Como prêmio, até o próximo ano, a escola receberá do MEC R$ 2.602. Eu vejo com uma certa restrição a questão do ranqueamento das escolas, né, dessa classificação, e a questão da competitividade.
Por quê? Porque no meio de tanta discussão na política educacional, de políticas afirmativas, né, eu faço uma política discriminatória, porque eu dou mais para quem já tem mais. Então, a equidade não está em dar igual para todos, mas está em dar igual a cada um conforme a sua necessidade. Talvez aquela escola que conseguiu melhorar 1/10 de um ano para o outro tenha feito um esforço muito maior do que aquela que subiu 1 ponto. O Estado que entra agora na educação é aquele que vai menos controlar a entrada e o processo e mais controlar a saída. Porque alguém teria que dizer, bom, afinal, este serviço público chamado educação escolar está bom ou não está bom? Ele está dando bons resultados ou não está dando bons resultados? Está tendo bom desempenho ou não está tendo bom desempenho? Então, nós temos aqui um problema. De um lado, o Estado vai tentar regular a educação escolar pela saída. Como? Por meio das chamadas avaliações. Avaliação do SAEB, avaliação do SARESP, em São Paulo, em Minas Gerais, através do CIMAV, em nível nacional, o SAEB, no ensino médio, o ENEM. Então, eu preciso estar avaliando constantemente para saber quando o meu aluno precisa de recuperação, quando eu preciso rever um conteúdo, quando eu preciso repetir uma aula, constantemente. Não importa se eu vou atribuir o conceito lá no final. Nós passamos de um Estado mais centralizado, mais controlador, para um Estado mais avaliador. Tá? E esta passagem, se ela não garantir a infraestrutura, se ela não garantir as condições de trabalho, se ela não garantir melhores salários para os professores, etc., o risco é de você ter aqui na ponta da linha um produto ruim, tá? E aí o risco de você, obviamente, vitimizar ou a família que não cuida dos filhos, ou o pai e a mãe que não cuida dos filhos, ou o aluno que ele não é preparado, que ele vive num mundo bastante dispersivo, ou o professor que não é competente, ou que não é bem compromissado. Então vai se catando pelo caminho vítimas, né? Quando a coisa é muito mais complexa e esta dimensão entre flexibilidade e Estado regulador, ela teria que ter outras dimensões de avaliação mesmo do processo e da entrada. A avaliação de produto, ela é importante, ela é avaliação de saída, para eu corrigir o curso, para eu corrigir o rumo da escola, para eu retomar a política educacional. Mas, tão importante quanto essa avaliação final de produto, é a avaliação contínua, é a avaliação do processo. E esta, ela não está em nenhum momento eliminada na LDB, nem em qualquer outra norma. Quanto mais você conhecer a lei, quanto mais você se aprofundar nela, mais você tem condições de ver seus aspectos luminosos, positivos, etc., sem deixar de ver os seus aspectos, vamos dizer, de sombra, os seus aspectos de vácuo, os seus aspectos de lacuna. Então você é capaz de fazer um exercício de equilíbrio entre você aderir a algo e aí trabalhar com consciência crítica em torno disso, ou você simplesmente se conformar. Bom, isso é assim mesmo, veio da secretaria, veio da lei, veio do conselho, etc. Me conformo, vou fazer isso. Uma lei não muda a realidade, né? Não basta eu ter uma lei, não basta eu defender uma teoria para mudar a realidade. O que muda a realidade é a ação. É um dominó, é um ajudando o outro. Você acertou, é essa daqui. Bom dia, professor.